Olá, você que ama a profecia. Estamos vivendo um período profético que está se afunilando, né? E a profecia está bem alinhadinha conforme está escrito na palavra de Deus. O capítulo 13 de Apocalipse está se findando, né? Nos nossos dias. Eles estão se completando nos nossos dias, porque o capítulo 13 de Apocalipse está falando de duas bestas: a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. E essas duas bestas, no tempo do fim, formam uma parceria. E essa parceria só ocorre quando termina a profecia dos 7 reis. E a profecia dos 7 reis terminou com a morte do Papa Francisco. A profecia não fala de 8º Papa e nem de 8º rei. A profecia fala do 8º poder. E o 8º poder só ocorre depois que termina a profecia dos 7 reis. Então, esta profecia dos 7 reis está certíssimo e alinhadíssimo conforme o pastor Samuel Ramos tem explicado. É daquela forma, é daquele jeito, porque é assim que a Bíblia está dizendo. E nós vamos mostrar isso aqui agora, na palavra do Senhor. Porque o que nós temos que fazer é entender e ler e entender o que a Bíblia está revelando. Porque a própria Bíblia é quem dá a interpretação. Então vamos ver aqui qual é a interpretação da Bíblia. Porque qualquer pessoa pode pegar a Bíblia e interpretar da sua maneira. Mas vamos ler como a Bíblia está explicando, como a Bíblia está revelando. Porque quem dá a revelação das profecias é o anjo do Senhor. É o anjo que revela, é o anjo que dá a explicação. Homem nenhum pode dar explicação das profecias. Deus dá a profecia e Deus também dá a revelação. Está tudo escrito na palavra do Senhor. Então, nesses dias, nós estamos falando sobre Apocalipse 17, verso 9, 10 e 11. Esta profecia está sendo comentada, mas está sendo divulgada por vários canais, por várias pessoas com seus canais também, dando suas opiniões, estudando, conversando a respeito deste assunto. Eu também vou estar aqui também falando da palavra do Senhor, né? Agora, cada um aí examine a palavra do Senhor e tire sua conclusão. Porque a palavra do Senhor está revelando esta verdade, a união no tempo do fim dos dois poderes que vão se unir contra o povo de Deus. É exatamente o que está falando no capítulo 13 de Apocalipse. E o capítulo 17 de Apocalipse vem exaltando a igreja de Roma no tempo do fim. Porque ela que vai receber essa autoridade dada pela segunda besta, que é a imagem da besta, os Estados Unidos, que vai exaltar a primeira besta. Por isso que o capítulo 17 está falando da exaltação da igreja de Roma. Então, o capítulo 17, verso 9, diz o seguinte: isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis. Olha o que a Bíblia está trazendo aqui para nós. Isto exige sabedoria e entendimento. Aí vem, as 7 cabeças são os símbolos. As 7 cabeças representam aqui na Bíblia as 7 cabeças do dragão, que representa Satanás, que sustenta a meretriz, que essa mulher que está sendo conduzida aqui é a meretriz. Essa meretriz também tem 7 cabeças e 10 chifres, igualzinho do dragão. O dragão tem 10 chifres e 7 cabeças.
Essa besta do mar, que é representada pela meretriz, que está sendo conduzida pelo dragão, também tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, o símbolo dessa profecia aqui, das 7 cabeças, é representada pelo dragão. As 7 cabeças do dragão, que conduz a meretriz. Agora o anjo vai dar a interpretação. O anjo vai dar a interpretação das 7 cabeças. As 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis. Veja bem. O anjo já está dando aqui a interpretação. As 7 cabeças são os símbolos. E o anjo vai dar a interpretação dessas 7 cabeças. São 7 montes e são também 7 reis. As 7 cabeças do dragão é representada aqui pelos 7 montes. Só que essa mulher também tem 7 cabeças também. Só que nas cabeças dessa meretriz tem nomes de blasfêmias. Presta atenção nisso. Apocalipse 13, verso 1. Depois vi um monstro que subia do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Uma coroa, em cada um dos chifres. E nomes que eram blasfêmias escritas nas cabeças. Então, os nomes escritos como blasfêmia nas cabeças da besta do mar, blasfêmias representam quem? Alguém que quer ocupar o lugar de Deus, se referindo aos papas. Não tem como fugir disso. Então, repetindo mais uma vez. As 7 cabeças, o anjo está dando a interpretação. São 7 montes, onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis. Os 7 montes aqui está dizendo que essa mulher, e repetir mais uma vez que o negócio é sério. As 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está sentada. Se referindo aos 7 montes de Roma. Onde é que essa mulher está sentada? Está dizendo que ela está sentada sobre 7 montes. Esses 7 montes são representados pelas cabeças do dragão, que conduz a mulher, que conduz a meretriz, que ela também tem 7 cabeças, e nas suas cabeças nome de blasfêmias. Apocalipse 13, verso 1, se referindo aos papas. Se referindo aqui aos reis de Roma. Esses reis aqui estão se referindo aos reis de Roma. Então, irmão, um princípio básico da profecia. A profecia começa do profeta para frente. No ano passado, na lição da Escola Sabatina, saiu esse artigo falando que a profecia começa do profeta para frente. Para trás não é profecia. Para trás é histórias. Não é profecia. A palavra Apocalipse significa revelação. E quem estuda Apocalipse está estudando assuntos do futuro, não do passado. Apocalipse significa estudar assuntos do futuro. Apocalipse significa revelação. A palavra Apocalipse. Então, João, o profeta João, recebeu a profecia, do Apocalipse no período do Quarto Império, no período de Roma. Então, se ele recebeu a profecia no período de Roma, conta-se de Apocalipse, a revelação do Apocalipse é do período de Roma para os nossos dias. Esse é um princípio básico da profecia. Aí alguém querer pegar esses 7 montes, que está dizendo que a mulher está sentada sobre 7 montes. Essa mulher se representa a grande cidade, que está aqui mencionado em Apocalipse 17, verso 18. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. A grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Que cidade é essa? Roma. A sede papal, a sede, o trono da besta.
que Apocalipse 13, verso 2, fala que o dragão deu seu trono, seu poder e grande autoridade à besta. Que besta é essa que está falando aqui? É essa meretriz que ele está conduzindo. A besta do mar, que representa a grande cidade. Que grande cidade é essa? Roma, que domina os reis do mundo inteiro. Então aqui a profecia está falando da sede papal, do trono da besta. Que o dragão deu seu trono, seu poder e grande autoridade à besta do mar. Então a profecia está falando aqui que essa mulher, que esta igreja, está assentada sobre 7 montes, se referindo o endereço do trono da besta, as 7 colinas de Roma. Aqui não está se falando de império, irmão. A profecia aqui não está falando de impérios. Está falando da igreja de Roma, da exaltação da igreja de Roma. Por que exaltação? Porque esta igreja começou seu domínio papal após a derrota dos ostrogodos em 538. Ali começou o surgimento do chifre pequeno, o domínio papal da Idade Média, que durou 1260 anos, que terminou com a prisão do Papa Pio VI, que está escrito aqui em Apocalipse 13, verso 3. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Então o domínio papal dessa besta começou em 538 e terminou em 1798 com a prisão do Papa Pio VI. Está se falando aqui do Papa Pio VI. Apocalipse 13, verso 3, está falando da prisão do Papa Pio VI. Então, o mundo ficou sem Papa de 1798 até 1929, quando surgiu ali o Tratado de Latrão, assinatura entre Benito Mussolini e Pietro Gasparini. Em 1929, o Papa agora volta como rei de Roma. Antes, os papas não eram considerados reis, mas a partir do Tratado de Latrão, que era aquele terreno que foi doado pelo rei Pepino. Esse terreno se refere à Santa Sé. É um terreno que veio que ficou com a Santa Sé nessa assinatura do Tratado de Latrão. Essa Santa Sé representa o Estado do Vaticano. A partir dessa data por diante, os papas passou a ser considerados reis. Aí conta-se a partir dali os 7 últimos papas. Sabemos que o Bento XVI, conforme Apocalipse 17, verso 10, fala que o 7º ia durar pouco tempo. Quando ele desistiu, entrou o outro e assumiu. A profecia está se casando certinho aqui, como está escrito na palavra do Senhor. Então, essa cura dessa ferida, esse golpe que ela recebeu em 1798, começou a ser curada em 1929, no Tratado de Latrão. Dali por diante, conta-se os 7 últimos papas. Então, a morte do Papa Francisco representa o término, o fim da profecia dos 7 reis. E a profecia não fala do 8º rei. A profecia não fala do 8º Papa. Está escrito na palavra do Senhor, Apocalipse 17, verso 11. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei. É o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7, que vai ser destruído. Esse 8º rei, que está se referindo aqui, é o 8º poder. Não é o 8º Papa, é o 8º poder. Se referindo a quem aqui? A Satanás. Aqui, quem teve sempre no controle dos 7 reis
como diz aqui, era o Satanás. Olha aqui, ó, verso 11. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Ele faz parte dos primeiros 7 reis. Por que ele faz parte? Porque Apocalipse 13, verso 2, está falando aqui que Satanás sempre esteve no controle. Apenas ele deu seu poder, seu trono, seu poder e grande autoridade a esses reis, aos reis de Roma. Sendo que esse personagem aqui, o 8º poder, representa o anticristo original. Só que ele começa primeiro com o falso profeta. O 8º poder começa primeiro com um falso profeta, um papa americano, representando a segunda besta. A segunda besta, na profecia, ela é conhecida como a imagem da besta. Ela é quem dará fôlego à primeira besta. A imagem da besta exerce todo o poder da primeira. E é ela que vai forçar toda a humanidade a adorar a primeira besta. Apocalipse 13, 16 fala isso. Apocalipse 13, verso 16. Como está escrito aqui? Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. O decreto dominical começa com a assinatura desse 8º poder, que começa com um falso profeta nos Estados Unidos e depois termina com o anticristo original, que é o próprio Satanás, que personificará Cristo na terra. Então, no tempo do fim, haverá uma união dos 2 maiores poderes, a besta do mar e a besta da terra. Ambas formam uma união, quando a imagem da besta, a segunda, os Estados Unidos, dá fôlego à primeira besta, que havia caído e perdido seu poder em 1798. Agora ela assume o controle no tempo do fim, quando aí está o auge do poder, o auge da cura do golpe mortal que ela recebeu lá em 1798, que a Terra ficou sem papa por um longo tempo aí, de 1798 até 1929, a Terra ficou sem a existência de papa. Ali em 1929 começou agora a recuperação da ferida, da cura, desse golpe que ela recebeu em 1998. Então, quando chega agora o período do decreto dominical, haverá uma dobradinha, uma união, o cumprimento do Apocalipse 13. Os 2 maiores poderes se unem. A imagem da besta, a segunda besta, ela foi formada exatamente em 1798, quando caiu a primeira. Satanás deu seu trono, seu poder e grande autoridade. A primeira besta, ela caiu. Ele também exerce toda a autoridade e todo o poder, a segunda besta, os Estados Unidos. Aí formam uma dobradinha, Apocalipse 13, 16. Esse poder vai exigir que toda a humanidade adore a primeira besta. Aí está formada a imagem da besta. E a primeira besta volta ao controle, e a terra, os moradores da terra, todos terão de se submeter à supremacia papal, ao poder papal, à sua autoridade. E quem não aceitar, não pode nem comprar e nem vender.
Essa é a grande luta que virá para cima do povo de Deus, conforme está escrito nas tríplices mensagens angélicas. Apocalipse 14, verso 9. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem e receberem o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. Quem adorar, quem receber, o sinal da besta, serão atormentados no lago de fogo. É isso que vai acontecer. É isso que a profecia está informando aqui. Essa parceria da besta do mar com a besta da terra no tempo do fim. Esta imagem da besta vai forçar a humanidade a adorar a primeira. Apocalipse 13, 16. Então o oitavo poder começa com um falso profeta, os Estados Unidos. Mas, na verdade, quem está por trás de todo esse poder aí é Satanás. Porque ele procede dos 7. A Bíblia diz que o oitavo poder procede dos 7. Então, durante esses 7 reis, se referindo aos 7 papas, ele deu seu trono, seu poder e grande autoridade a esses líderes. E também no tempo do fim, quando caiu lá em 1798, essa besta do mar, ele passa todo o poder, também exerce todo o poder para a segunda. Então, tanto a besta do mar quanto a besta da terra está sob o controle do dragão. Apocalipse 12, verso 9, que fala que ele tem 7 cabeças e 10 chifres, se referindo ao dragão. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada de diabo e Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados juntos com eles. É Apocalipse 12, 3. O dragão é Satanás. Aqui está falando que o dragão é Satanás. Verso 3 agora. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Então esse dragão, representando aqui Satanás, tem 7 cabeças e 10 chifres. Esse dragão, conforme Apocalipse 13, verso 2, ele deu seu trono, seu poder e grande autoridade, tanto à primeira besta como à segunda besta. Agora, no tempo do fim, ambas se unem contra o povo de Deus. E o oitavo poder, o oitavo rei aqui, como diz na minha linguagem, representa o oitavo poder. Que não vai mais existir outro papa, irmão, depois disso aqui. Porque a palavra de Deus não entra em contradição. Quem está falando isso aqui é a Bíblia. A Bíblia não fala do nono poder, do nono papa, 10º papa. Não. A Bíblia está falando dos 7 reis e está falando do oitavo rei. Na minha linguagem aqui, o oitavo rei, que é o oitavo poder. Não tem mais isso. É a profecia falando que aqui não tem mais papa depois disso aqui. Haverá uma união. E o decreto dominical? Você acha que vai durar muitos anos ou está às portas? O decreto dominical está às portas. Então muitas pessoas estão fechando as portas para os servos do Senhor, para não pregar a verdade de Cristo. Porque tem muitas pessoas colocando a sua filosofia, usando a palavra de Deus e não deixando o anjo de Deus dar a sua interpretação.
Porque está muito claro aqui em Apocalipse 17:9. Quem dá a interpretação das 7 cabeças são o anjo. O anjo está dizendo aqui: isso exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes. Aqui já é a interpretação do anjo. São 7 montes, onde a mulher está assentada. Está falando da igreja de Roma, que está assentada onde? Sobre 7 colinas de Roma. Está assentada, elas também são 7 reis. Aqui o anjo já está dando a interpretação das 7 cabeças. Agora vai interpretar a interpretação que o anjo já está dando aqui. Quando o anjo já está dando a interpretação, temos que aceitar a interpretação que o anjo já deu. Não temos que interpretar a interpretação do anjo. Ponto final. Dizer que os 7 montes são 7 impérios? A profecia começa do profeta para frente e não para trás. Isso é um princípio básico da profecia. Não tem argumento nenhum para você puxar assunto lá do primeiro império, da Pérsia, do Egito, da Síria. Não tem como. Porque a profecia, João recebeu a revelação no período de Roma. Então a profecia não é para trás. Isso não é profecia, isso é história. Para trás é história. Para frente é que é profecia. Apocalipse significa revelação. O Apocalipse está revelando o futuro. Isso é profecia. Então o profeta está revelando aqui as coisas que hão de acontecer futuramente. Então essa profecia do capítulo 13 está se cumprindo nos nossos dias, e Apocalipse 17 está falando da exaltação da igreja de Roma e não dos impérios. Os impérios ficam para trás, lá no capítulo 2, capítulo 7 do livro de Daniel. Nós estamos falando agora do tempo do fim. Estamos falando da volta de Jesus. Estamos pertinho da volta de Jesus. Isso é marcar data. Não, isso aqui é marcar data. A profecia está mostrando que Jesus está às portas. Isso não é marcar data. Que o próprio Deus está dizendo no livro Grande Conflito, página 640. Ele vai revelar o dia e a hora da volta de Jesus. Ele vai revelar o segredo do toque da 7ª trombeta que está escrito em Apocalipse 10, verso 7. Ele vai revelar esse segredo de Apocalipse 10, verso 7. Qual é o segredo? Grande Conflitos, página 640. O segredo, Jesus está dizendo que vai dizer o dia e a hora da volta de Jesus a todos aqueles que amam a sua lei e a sua palavra, aos remanescentes. É assim que a profecia está revelando para nós. Que Deus abençoe a todos. Não aceita assim. Não. Cada um tome sua decisão aí, irmão. Que a Bíblia está realmente revelando isso aqui. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe nossa família. Nos dê entendimento, como a Bíblia pede aqui, né? A gente tem que ter... Isto exige sabedoria e entendimento. Para entender profecia, temos que ter entendimento e sabedoria. Quando o anjo falou, por intermédio de João, caiu, Babilônia. A Babilônia mística ainda não existia. Está se falando do futuro. Quando o anjo disse em Apocalipse 8, 1 e 2, Apocalipse 8, 1 e 2, o anjo disse o quê? Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, os 7 anjos que estão no altar receberam as 7 trombetas. Os 7 selos, o 7º selo ainda não foi quebrado. O 7º selo é o fechamento da porta da graça. Então, revelação, Apocalipse é revelação. É falar coisa do futuro. Não é falar coisa do passado. É passar da história. Apocalipse significa revelação. Revelar o futuro. Que Deus está revelando para nós através das profecias. Que Deus abençoe, nos dê entendimento e sabedoria. Oremos ao Senhor. Grande Deus, grande Pai, eterno Pai, obrigado pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra, que está mostrando aqui, no final dos tempos, a união dos 2 poderes, a exaltação da igreja de Roma. Apocalipse 17 está falando da exaltação da igreja de Roma. Ela vai ser exaltada agora no tempo do fim, quando acontece a cura da ferida. A primeira besta que perdeu esse poder em 1798, ela vai receber de volta, através da imagem da besta, que é a segunda besta dos Estados Unidos. Ela vai forçar a humanidade a adorar a primeira besta.
Satanás deu seu trono, seu poder e grande autoridade, tanto a primeira quanto a segunda, agora no tempo do fim. E formam uma união. E agora vem o oitavo poder, o oitavo rei, como diz a minha linguagem aqui. Através do falso profeta, um papa americano. E quem vai dominar o mundo no final dos tempos? A Bíblia fala do anticristo original. Ele vai personificar Cristo na terra. É o que diz a profecia. Então a profecia está muito clara aqui. Eu entendo assim, entendi assim, e eu estou vendo que a Bíblia está revelando assim. Porque João recebeu a revelação no quarto império. E profecia começa do profeta para frente. O Apocalipse foi revelado para os nossos dias, não para trás, é para frente. Isso é profecia. É assim que a Bíblia deixa muito claro para nós. Então qualquer tese de buscar qualquer assunto lá do passado dizendo que é isso, não bate com a profecia. Porque a profecia é do profeta para frente. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Que Deus nos abençoe, nos dê entendimento, nos dê sabedoria e nos proteja e abençoe nossa família. E muitas pessoas estão fechando as portas do templo para o teu servo pregar essa verdade. E logo, logo a igreja será fechada. Vai sair o decreto. Só vai ficar aberta a igreja de Roma. Todas as igrejas vão fechar as portas. E essas pessoas que não conhecem a mensagem do terceiro anjo e diz que vai receber o Espírito Santo e pregar a tríplice mensagem angélica. Como? Sem praticar a verdade de Deus, sem praticar os ensinos. Como é que vai receber o selo e pregar a tríplice mensagem angélica no período do alto clamor? Que o Senhor já escolheu um povo separado, os 144 mil. Tem essa missão, tem essa incumbência de pregar a tríplice mensagem angélicas. Aquele que conhece a mensagem do terceiro anjo. Aqueles que conhecem a mensagem do terceiro anjo. O Senhor vai usar essas pessoas para a honra e glória do teu nome e alcançar uma multidão de pessoas antes do Senhor fechar a porta da graça. É assim que diz a profecia. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Abra os nossos olhos, nos dê entendimento. Que o pastor Samuel Ramos é um homem de Deus. Todos os pastores são homens de Deus. Estão dentro da igreja. Não tem que ter essa